Então, revisão sistemática. Antes da gente falar dela, a gente precisa saber as formas que pode vir um estudo. Então, o estudo ele pode ser primário ou secundário. Primário é o estudo original. Então, são as pesquisas que são feitas a partir de dados que foram colhidos e analisados pelo pesquisador. E aí, ele vai aplicar uma intervenção e observar em estudos experimentais, ou ele vai só observar alguma determinada doença num estudo observacional. Então, esse é o estudo primário, aquele que você vai lá e monta e cria coisas novas. O secundário pega um estudo que já existe, então o primário, que já foi publicado, e aí vai selecionar as melhores evidências para estabelecer uma conclusão a partir desses estudos primários. Aí, a revisão sistemática, ela entra nesse estudo secundário, então elas são estudos secundários de um método explícito, reproduzível e sistematizado de pesquisa. A revisão sistemática ela tem natureza quantitativa e traz uma questão muito bem delimitada. Então, ela vem de uma questão muito bem determinada. Então, por exemplo, síndrome metabólica, câncer de mama e menopausa, você já delimitou muito bem o eixo que você quer seguir. Então, isso é uma revisão sistemática. Você vai ter altos critérios de inclusão e de exclusão. E aí você vai julgar a qualidade do desenho metodológico. Então, você pega aqui o desenho do estudo e você vai julgar esse método que você escolher. Revisão sistemática. Ela vem analisar estudo primário quantitativo. Então, ela faz uma análise dos estudos primários quantitativos. Elegibilidade, critério de inclusão e exclusão com justificativa. E a síntese é quantitativa e qualitativa. Revisão sistemática vai fornecer uma síntese abrangente e imparcial dos estudos em um único documento. E ela não busca criar novos conhecimentos, isso é importante, ela não cria nada novo, porque ela já parte de algo que foi criado, ela só resume, é uma revisão, ela vai revisar aquilo que já existe. A qualidade depende do método que você utilizou para reduzir o risco de erro e viés. As suas etapas. Primeiro, você vai identificar o tema da pergunta da pesquisa. Então, o tema é câncer de mama, câncer de próstata, etc. Então, isso tudo você vai identificar. Depois, você vai ter os critérios de inclusão e exclusão. Então, você vai ter o critério de inclusão, por exemplo, câncer de mama. Aí, você vai excluir o que você não quer, e aí o câncer de ovário, câncer de útero, etc. E aí você vai incluir síndrome metabólica e pós-menopausa. Então, isso é um critério de inclusão e exclusão. Você define muito bem aquilo que você quer. Sistematizar as informações que você vai pegar do PubMed, Cielo, etc. Então, das suas referências, você vai fazer uma sistematização. Vai categorizar as informações, então definir por categoria. Então, depende do tipo de pergunta que você fez. Avaliação crítica, você vai fazer uma avaliação daquilo que já foi coletado. E síntese e a redação final é o encerramento do seu texto. E aqui ele tem um método, mostra um método de procura, de pesquisa, etc. Então, quando você precisa de mais de uma palavra-chave na sua busca, você pode usar conectores, que são os operadores booleanos. Esses operadores booleanos, ele é o e, o ou não. Então, o e e o não, eles diminuem o resultado o número de resultados. Então, câncer e síndrome metabólica, você adicionou duas coisas. Então, quando for aparecer a pesquisa, só vai aparecer câncer e síndrome metabólica. Ou câncer não parto humanizado, não parto domiciliar. Vai aparecer o quê? Só parto humanizado. Então, você diminui o número de resultados. E o ou é quando você usa, ou você aumenta o número de resultados. Então, câncer de colo de útero ou câncer do aparelho reprodutivo. Vai aparecer mais coisas, então vai ter um resultado maior. Então, e não diminui ou aumenta. A pergunta, o tema, tem que ser claro e preciso. Então, você tem que deixar muito bem explícito o problema de saúde que você quer aplicar e a população-alvo. E aí, você vai avaliar e comparar os medicamentos, o método de diagnóstico, o tratamento, o desfecho clínico. E tudo isso você vai aplicar na sua revisão. Elaboração de protocolo. O protocolo, ele é elaborado no início do seu estudo, então não é quando já está tudo pronto, é quando você já inicia o estudo. Então, antes de você começar a escrever, você já vai definir a sua pergunta. Então, a pergunta que você quer seguir, você vai definir. Os objetivos do seu estudo. A justificativa, então, a justificativa daquilo.
Critérios de inclusão e exclusão. Então, quando você definir bem o seu eixo, você vai ter que definir esses critérios. O método de identificação de evidências científicas e o método de seleção dos estudos. Então, o ano que você quer, o período que você quer estudar, processo de solução para a discordância. Então, o autor e o coautor ele pode discordar daquilo que eles estudaram. Então, você tem que ter um processo que solucione essas discordâncias. Um método de extrair dados, avaliar a qualidade metodológica, síntese e disseminação dos achados da revisão. E 3, identificação dos estudos primários, identificar os estudos. Então, você vai selecionar os estudos primários que você tem e vai definir os critérios de inclusão e exclusão dos estudos. E aí você tem um desenho, as características dos participantes, a intervenção que foi ficada e os desfechos. Então, você pega o estudo primário e vai definir esses critérios. Identificando os estudos primários. Então, você precisa de boas fontes. Então, pode vir tanto de base manual ou de base eletrônica. Aí, seleção dos estudos. Estabelece critérios para determinar quais estudos você vai utilizar. Então, não são todos os estudos que você acha que você utiliza. Você vê por qualidade. E a qualidade você vê por 3 fatores, que é a validade interna, que é o que diminui o risco de viés. A validade externa, que mostra as formas que esse resultado ele pode ser generalizado. E o método estatístico que você utilizou. Para extrair dados, coletar por pelo menos 2 investigadores, por meio de um formulário. Então, vai ter um formulário e aí você vai coletar a partir dele os que você pesquisou. Então, para não ficar muito solto, você utiliza isso, é mais um método de organização. Avaliação crítica, então, tudo que a gente vai trazer na revisão tem que passar por um critério de qualidade. E aí, isso depende da qualidade que você achou dos seus estudos. Então, isso vem pela validade interna, que o desenho e a condução previne viés, e a externa é a extensão que o resultado do estudo ele pode acabar sendo generalizado. Síntese, é quando você vai sumarizar e combinar os resultados dos estudos primários através de uma síntese descritiva e análise qualitativa. Então, deve ser descrita a estratégia que você utilizou, o método de seleção de artigo que você utilizou, então o que você incluiu, o que você excluiu, índice de concordância entre os pesquisadores, participantes, população, a intervenção, desfecho e resultado. Tudo isso vem da síntese. O método Prisma é o método que a gente utiliza, então ele é quase como um afunilamento, na verdade ele é um afunilamento. Então você vai ter a base, que é quando você tem os registros duplicados, então você vai ter os registros que você pesquisou primeiro, por exemplo, 152 registros, e no final vão restar o quê? 8 artigos para você desenvolver. Então, é quase como um afunilamento. Aí, o tipo de estimativa, de acordo com o desfecho clínico, ele pode ser dicotômico ou contínuo. No dicotômico, você segue o caso controle, o coorte, e aí o número de eventos dentro do tamanho do grupo, a gente vai definir por uma média ponderada. Aqui no contínuo, você vai ter umas diferenças de média ou diferença de média padronizada. E aí vai seguir uma média, um desvio padrão de acordo com o tamanho do grupo e finaliza com a média ponderada também. Então, os 2 tipos de desfecho são dicotômico ou contínuo. E aí, entra agora na meta-análise. Então, cada estudo ele vai ser representado por uma linha com um quadrado nesse caso. Então, na meta-análise, a meta-análise ela vem a partir de uma revisão sistemática. Então, para ter a meta-análise, precisa ter a revisão. E para você ter a revisão, não necessariamente precisa ter uma meta-análise. Cada linha é um tipo de estudo. Então, esse daqui é o estudo 1, o estudo 2, o estudo 3, o estudo 4. E aí, o losango é a meta-análise em si, é o resultado final. E aí, cada estudo, ele vai ser representado por um quadradinho. Quanto menor for o quadradinho, menor foi o tamanho do estudo. Quanto maior, maior o tamanho do estudo. Essa linha aqui, ela representa um intervalo de confiança. Então, essa linha aqui que passa no meio deles é um intervalo de confiança. Então, quanto maior for a amostra que você pegou, menor vai ser o intervalo de confiança. E quanto menor for o resultado do seu intervalo de confiança, então, quanto maior intervalo de confiança, menor foi a amostra. É inversamente proporcional. Maior o intervalo, menor a amostra. Quanto menor o intervalo, maior a amostra. Então, esses são os intervalos de confiança. E aí, quando ele toca nessa linha, quando ele toca na linha média, que é também chamada de linha nula, a linha do Y e a linha do X, a linha do Y é a linha nula.
Quando encostar nessa linha, significa que não tem diferença significativa e estatística naquilo que você utilizou. Então, não tem diferença de você usar a intervenção e nem de você participar do caso controle. Então, não tem diferença nenhuma, isso significa. Deixa eu ver. Aí, o losango é o resultado final da meta-análise. E aí, aqui a gente pode pensar no exemplo. Então, aqui você vai ter mulheres grávidas que usaram corticoide e mulheres que participaram do caso controle, que não utilizaram corticoide. E aí você quer ver a diminuição do risco de parto prematuro. Se o losango ficou para o lado de cá, significa que ele favoreceu a intervenção, que é usar o corticoide para evitar parto prematuro. Então, quando for para cá, é a favor da intervenção. Então, significa que você usar a intervenção, significa que você diminui a chance de ter a doença, que é o parto prematuro. Aí aqui é um exemplo, porque nesse daqui ele trouxe aquilo de a intervenção reduz a probabilidade do desfecho, que é para a esquerda, e quando é para a direita, a intervenção ela aumenta a probabilidade de ter o desfecho, se você utilizar a intervenção. Só que aqui ele usou o mesmo gráfico para os dois, então não tem como a gente utilizar ele. Aí eu trouxe um exemplo que é da trombectomia e probabilidade de ter um AVC. Ele trouxe vários estudos, então várias revisões ele pegou. E aí ele agrupou essas revisões. Então pode ver que tem uns que são quadradinhos bem pequenininhos e uns quadradinhos bem maiores. Significa que esses maiores são um estudo maior. E esse intervalo de confiança aqui, ele tá bem pequenininho. Então significa que ele estudou uma amostra grande para chegar nesse intervalo. E aí o losango, ele ficou pro qual lado? Ele ficou pro lado favor. Você tem um lado que é o controle, né? Que é a favor do estudo convencional. Então da trombectomia convencional. E aqui, trombectomia por aspiração. E aí, você analisou qual que tinha mais chance de AVC. A convencional, nesse caso, o losango ficou pro lado da convencional, então ficou pro lado direito do caso controle. O que significa que ele é a favor do controle. Então, tem mais chances de você ter AVC aplicando a trombectomia por aspiração. Então, é mais chance de ter o desfecho se você fizer a intervenção. Então, quando ele tá pra cá, ele tá favorável a caso controle. Então, ele diz que se você aplicar a intervenção, tem mais chance de ter o desfecho. Então, isso é um estudo de meta-análise, como você interpreta esse estudo. O que pode alterar o resultado é o viés de seleção de publicação. Dados se eles estão irregulares ou estão muito pequenos, de baixa qualidade, passaram por fraude ou algo do tipo. A discussão dos dados. Você tem a probabilidade de que os indivíduos de uma população obtenham um benefício a partir dessa intervenção. E aqui veio uma verificação do risco de viés, um tipo de verificação. Aqui outro exemplo de meta-análise. Então, meta-análise você tem que ver para qual lado ela tá, o losango, se tá para a esquerda ou para a direita, ou se ele tá encostando na linha. Então, se ele encosta na linha. Aqui outro exemplo de meta-análise. Então, aqui já pode ver que tem uns quadrados maiores, significa que o estudo foi maior. Síntese. Escolha dos descritores e realização de vários testes, sua associação vem por mapa conceitual. E aí faz a leitura dos resumos de publicação já com os critérios de inclusão e exclusão já bem selecionados. Então, isso é o que precisa de revisão sistemática e meta-análise.